Fala rapaziada do Luciana de Abreu, quem está falando aqui é o professor Carlos e hoje nós vamos trabalhar mais um conteúdo de história. Especificamente, nós vamos trabalhar um dos impérios mais importantes da chamada Antiguidade Clássica. Eu estou falando nada mais, nada menos que o Império Romano. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que nessa videoaula que eu estou apresentando aos senhores, é impossível eu contar pormenores e todos os detalhes da história do Império Romano. Então, para facilitar o nosso trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena divisão, ou seja, partes. Eu vou apresentar a primeira parte da história do Império Romano, que envolve um pouco da fundação. Ela vai pela parte da monarquia, ela vai atingir o período republicano de Roma. Depois nós temos a parte do Império e a queda. Só que essa parte do Império e da queda, nós vamos trabalhar numa outra videoaula. Quando a gente fala do Império Romano, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente para aqueles conceitos hollywoodianos que nós temos, de filmes, muito conhecidos, na verdade, como o Ben-Hur, Spartacus, Gladiador. E a gente tem uma ideia de que Roma sempre foi aquela ostentação, aquele poderio todo que ele nos apresenta nos filmes. A coisa não é bem assim. Roma, ela obedeceu a um processo de construção que vai do ano de 753 a.C., vai seguir ao longo da Idade Antiga e vai terminar em 476, com a chamada queda do Império Romano. Lembrando que quando a gente fala em queda do Império Romano, a gente não está falando em algo automático, como se uma bomba tivesse caído e tivesse simplesmente acabado com o Império Romano de um dia para o outro. É preciso toda uma etapa de mudanças políticas, sociais e econômicas para que ocorra a queda do Império Romano. Inclusive é uma pergunta que se faz: como é que pode um império tão poderoso que mandou no mundo durante 700 anos, ele ruir? Roma começa como uma cidade, como a nossa capital Porto Alegre, como Viamão. Ela começa uma aldeia, uma vila pequena, em torno do século VIII, mais ou menos, fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Quando Roma foi fundada, Roma era uma pequena vila de poucos habitantes, fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, que no texto que eu passei para os senhores relativo à tarefa, eu conto essa história que os irmãos Rômulo e Remo se desentenderam e o Rômulo acabou matando o próprio irmão numa desavença pelo governo da nova cidade. Roma era cercada por vários outros povos. Entre eles, nós vamos destacar os latinos e os etruscos. Esses dois, eles vão ter uma importância muito grande dentro do desenvolvimento e dentro da história política do início de Roma. Quando Roma tem a sua fundação, o primeiro rei deles é um camarada chamado Rômulo. Rômulo, depois desse episódio triste de ter matado o irmão, o Rômulo, então, ele assume uma postura política que vai ser denominada de monarquia. Monarquia romana, ela é a primeira fase política de Roma. Roma teve 7 reis. Então vamos tomar muito cuidado, que quando vocês veem um filme no cinema, como o Gladiador, como o Ben-Hur, vocês logo imaginam que aquele cara que está ali dando as ordens é um rei. Não, esse cara, ele é um imperador. Ele tem poderes muito maiores. Depois,
ao segmento da nossa aula, eu vou explicar para vocês, eu vou passar um pouquinho a questão do conceito de império, para que vocês entendam por que Roma teve um rei, depois ela passou para a parte republicana e no seu final ela teve então um imperador. Voltando. Então, quando o Rômulo assume o governo de Roma como rei, ele tem duas preocupações. Ele precisa primeiro desenvolver a cidade. Ele precisa com que Roma, que é uma vila pequena, ela tenha condições de se desenvolver, ela tenha condições de atingir determinado progresso. Então, a primeira atitude do Rômulo como governante, que aliás é uma atitude bem inteligente, é a seguinte: ele abre as portas de Roma para que os estrangeiros possam entrar dentro da cidade. Ao contrário dos outros povos que cercavam a cidade de Roma, eles não permitiam que estrangeiros, como por exemplo os etruscos e os latinos, eles não permitiam que estrangeiros entrassem na cidade. O Rômulo fez o contrário. Ele abriu as portas de Roma e vários indivíduos de outros locais, de outras regiões da Europa, da Ásia, viessem. E esses caras, eles vieram com diferentes conhecimentos, vieram trazer novas experiências e fizeram com que Roma rapidamente se desenvolvesse. Durante o governo do Rômulo, vai haver um episódio bem interessante que ele vai definir essa questão dos novos reis que vão surgir. O que é que aconteceu? Além da questão de precisar desenvolver a cidade, Roma precisava de mulheres. Mulheres para gerar filhos, filhos e filhos, e que para a população pudesse aumentar. O que o Rômulo fez? Ele bolou um estratagema aonde eles raptaram as mulheres de uma tribo vizinha, ou seja, de uma região vizinha pertencente aos sabinos. Eles raptaram as mulheres, levaram para Roma e isso, na verdade, gerou um conflito dos habitantes dos sabinos contra os romanos. Só que essa discussão e essa briga durou tanto tempo que essas mulheres acabaram se adaptando, tendo filhos, casaram, constituíram família e não se tornou mais viável que essa briga continuasse. Então, qual foi o acordo feito? Que quando Rômulo morresse, ele deixasse o governo de Roma, o próximo rei então seria quem? Alguém da raça dos sabinos. Foi o que aconteceu. O segundo rei de Roma foi um cara chamado Numa Pompílio e ele era um sabino. Passado o governo do Rômulo e do Numa Pompílio, nós vamos ter aí uma sequência de mais 5 governantes, mais 5 reis romanos, cada um deles administrando ao seu modo, conquistando território, fazendo construção, construindo estradas, pontes, entrando em conflito com outras populações. Mas a gente vai dar um destaque, na verdade, para o último rei romano, que é um camarada chamado de Tarquínio, o Soberbo. O termo soberbo, ele vem de soberba. O que quer dizer? O termo soberba significa o quê? Mandão, significa prepotente. E esse último rei romano, ele se revelou um governante muito prepotente, passando por cima das leis e querendo governar sozinho, o que já desagradou o Senado e o povo romano. Qual foi o ponto final nessa história toda? Foi quando o Tarquínio Prisco, o filho dele, chamado de Sesto, ele violentou uma moça de família nobre, muito importante dentro de Roma. Essa moça chamava-se Lucrécia. O Sesto, que era o filho do Tarquínio Soberbo, ele violentou essa moça e correu para o palácio. E o pai, ao invés de julgar o filho, ao invés de castigar o filho, o que ele fez? Ele defendeu o filho. Isso gerou uma revolta muito grande, o Senado se reuniu e o Tarquínio, o Soberbo, acabou sendo deposto.
Numa nova reunião, os senadores romanos decidiram o seguinte: vamos mudar o sistema político romano. A partir de agora, o governo de Roma ele vai ser controlado por um senado. Então, a queda do rei Tarquínio o Soberbo é o marco, é o divisor de águas, é o marco entre o final da monarquia romana e o início da chamada fase republicana. Então, rapaziada, com a chegada da República Romana, que vai se estender do século 6 até mais ou menos o ano de 90 ou 100 a.C., nós encerramos essa videoaula. Eu agradeço muito a atenção de vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.